Se eu te pedir uma coisa, vocês vão... Tá ruim meu microfone, não tá? Tá bom? Eu vou cantar, veja. Vocês vão ficar muito bravos comigo se eu pedir uma coisa para vocês? A gente está em déficit desde domingo à noite. E por essa razão eu queria que você ficasse de pé e desse um abraço em alguém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Eu sei que você já estava acomodadinho. Eu sei que você já estava no seu lugar. Aleluia. Se você já abraçou 15 pessoas, pode se sentar. Aleluia, aleluia. Querido, se você tem raiva ou não gosta desse momento do abraço, eu quero te convidar a mudar seu coração. Né? Eu acho mais fácil você mudar do que eu mudar. Até porque eu tenho muito testemunho acerca disso. E esses testemunhos têm me deixado cada vez mais forte e convicto com relação à força do nosso abraço. Amém? Então assim, eu quero, se você ainda não ouviu sobre isso, se eu derramar essa água sobre você, você vai ficar molhada. E se você abraçar alguém, essa pessoa automaticamente vai ficar molhada também. Porque você está encharcado. Eu quero que você compreenda, você carrega a presença de Deus. Pastor, eu não senti, eu não vi. Pois bem, isso é bíblico. Você não precisa ver e sentir para saber que Ele está com você. A Bíblia garantiu que Ele estaria. Você acabou de cantar que Ele disse, você acredita, não é assim? Então você não precisa sentir. E quando você tem essa consciência que você carrega o Espírito Santo em você, que você tem o próprio Deus com você, você pode de fato abraçar alguém e ser diferença, e ser o resultado, a ação, o agir de Deus na vida dela. Você está aqui? Amém? Queridos, ainda hoje eu compartilhava com uma pessoa de algo que eu ouvi, eu quero que você pegue isso. As pessoas talvez estão sendo beneficiadas por coisas que nós não estamos atentos. E porque não estamos atentos, não estamos mesmo vivendo aquilo. Eu conversava com uma pessoa hoje e ele disse assim para mim: pastor, a minha vida estava paralisada. Tudo que eu tentava fazer não fluía. Já há algum tempo as coisas não iam na empresa, não ia na casa, não fluía. Eu tinha coisas para acontecer e as coisas não estavam fluindo. E com os olhos marejados de lágrima, ele vira para mim e diz: mas eu preciso te dizer que desde que eu comecei a conviver com vocês, tudo está fluindo. Ele diz: pastor, é incrível, porque tudo que estava paralisado na minha vida, e ele começou a listar, está fluindo porque eu estou convivendo com vocês. E ele disse: eu tenho plena consciência que foi depois que eu comecei a conviver com vocês, porque nada acontecia até que acontecesse. Essa conexão, esse encontro. Pastor, você está falando isso porque você é o máximo? Não, é mais uma vez para você ter consciência. O mundo precisa do que você carrega. Se você não tomar cuidado, você vai ser como Abinadab. Pastor, não conheço a história na Bíblia. Poxa vida, rapidinho, não é sobre isso que a gente vai falar. Mas a Bíblia diz que a presença de Deus habitou por 20 anos na casa de Abinadab. E nada aconteceu. Ao passo que por 3 meses na casa de Obed-edom, transformou a vida e a família dele. Aí você pergunta: pastor, o que aconteceu? Teve mais força quando foi para a casa de Obed-edom? Não, Obed-edom sabia o que tinha na casa dele. Ele valorizava, ele honrava, ele reverenciava. E por essa razão ele gozou dos benefícios de ter a presença de Deus com ele. Amém? Então você pode carregar um tesouro enorme em você, como de fato é, mas andar alheio ao que isso pode provocar na tua vida e ao teu redor. Amém? Então eu quero te sacudir nesse início mesmo. Entenda, você não é comum. Amém? Você não é comum. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, no capítulo 24. Eu não quero me estender, eu tive essa nota de maneira clara no meu coração a respeito do que nós falaríamos essa noite. Hoje quem está lá na mesa é o nosso irmão Daniel. E a gente já teve um combinado, a gente já se falou hoje. Ele disse: pastor, há
até que o Senhor peça o tema. Não vai ter tema nesse telão. E eu quero dizer assim para você, Daniel, ó, esse é o sinal. Aleluia, você achou? Provérbios capítulo 24, número 10, versículo de número 10. Eu estou lendo na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, e diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Daniel? Ó. Amém? Vocês leem aí. Aí, ó. De onde vem? Vamos ver. Se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Preste atenção que o texto não está dizendo se te mostras fraco numa vida de angústia. Sabe por quê? Ninguém vive uma vida de angústia. A angústia, ela pode ser na minha e na sua vida uma fase, um estágio, um momento. Amém? E aí você pode dizer, pastor, mas o que eu vivi na minha casa é algo angustiante. Nós em casa vivemos algo que não estava no script. Queridos, preste atenção, porque não existe nada nessa vida que não se acostume. Você está comigo? Você se acostuma com o bom e com o ruim. Então, até mesmo que foi angústia para você em um dia, talvez se você vive aquilo há algum tempo, você já se acostumou, se adaptou, e aquilo passou a não ser tão angustiante como foi no início. Você está aqui? Não quer dizer que não é ruim, calma, eu não estou dizendo que o que talvez você está passando não é algo ruim, mas queridos, a Bíblia diz de maneira clara, que eu e você devemos ter um posicionamento, ou melhor, existe um posicionamento correto frente à angústia. Vocês perceberam que eu desafinei na angústia? Ficou uma angústia. Desculpa. Tem um celularzinho tocando, se não for Jesus, desliga. O pessoal do holofote pode pôr em cima, eu vi, foi bem ali. Estou brincando. Mas diz assim, a palavra angústia, no latim angere, do grego angor, tem a ver com estreitamento. Afogar, sendo angustos, algo apertado, sem ar, sem saída, que constrange, oprime. Então a Bíblia, quando fala a respeito de angústia, ela não está falando de uma coisa que não vem para de alguma forma oprimir, para angustiar, para sufocar. Está falando de um cenário ruim. Está falando de uma coisa que foi fora do planejamento. Eu estou angustiado, eu estou sem ar, eu estou sufocado, está apertado. Então a Bíblia diz que esse dia, ele pode chegar na minha e na sua vida. Mas ele diz que, frente à sua reação, uma vez que esse dia bate na porta, a maneira como você reage a um dia como esse, mostra como você está. E a Bíblia não está falando que a maneira como você reage vai fazer com que você, na hora, mostre uma coisa que você não é. Querido, preste atenção, nós talvez, quando estamos caminhando e fazendo tudo de maneira, tudo bem, pastor, está tudo bem na minha vida. Pastor, está tudo funcionando. Nós somos tendenciosos a talvez não ser tão constante em buscar ao Senhor, em estar diante dEle, no nosso devocional. Porque, infelizmente, talvez a gente veio de uma cultura onde eu busco ao Senhor quando as coisas não estão bem. E aí, a gente costuma dizer que é aquela coisa do machado. Eu só afio o machado quando eu preciso cortar a árvore. Eu nunca guardo o machado afiado. Está comigo? E querido, a minha e a sua vida não é assim. O Senhor, ou a força que nós precisamos, o consolo e aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, não é algo que você passa a ter. Eu não sei quantos de vocês, com isso talvez eu revele a minha idade. Eu não sei quantos de vocês assistiam Popeye. A risadinha que machuca. Popeye. Popeye era um desenho que ele era afrontado pelo Brutus. Brutus era bem mais forte que ele. Mas o Popeye, com o seu cachimbinho, ele comia espinafre. E quando ele comia espinafre, ele ficava forte.
E ele tinha força para enfrentar o Brutus. Está comigo? Deu para entender, o desenho era isso aí. Aí você pega que todo episódio era isso, é isso aí. Você entendeu já assistiu. Tinha a Olivia, lembrei agora. A coisa acontecia tudo, olha só. Os desenhos imitando. Mas ele tinha aquela força que vinha, então ele sempre dava um jeito de abrir uma lata de espinafre para comer e ser forte. A vida cristã não é assim. Você já pensou se de repente você está vivendo assim, e está chegando uma angústia, e tudo que você precisa fazer é abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia, pronto, força veio. Uau! Não é assim, querido. Não é assim. É por isso que o Salmo 23, aberto no comércio, não ilumina o comércio. É por isso que o Salmo 90, na estante, não está brilhantando. Não, querido, não. Aquilo precisa estar dentro de você. A Bíblia precisa caminhar com você. Não no sentido figurado, mas ela precisa estar dentro de você. Você precisa estar, lembra que eu falei sobre habitar ricamente em nós a palavra de Cristo? Você precisa ser rico da palavra de Deus em você. Você está aqui? Então o texto está dizendo que se eu me mostro fraco no dia da angústia, é porque a minha força é pequena. E talvez, queridos, parece até uma grande coisa. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Porque de fato na angústia, pastor, eu desfaleci. Mas a Bíblia está dizendo que não precisa ser assim. Porque se você tem uma força forte, se você tem uma grande força, na angústia você não é fraco, você não se mostra fraco. E a palavra diz que eu e você podemos andar dessa forma. Amém? Olha o que diz o texto de Isaías. Não precisa abrir. O capítulo de número 40 diz assim: não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha que coisa interessante, porque a Bíblia está falando que o Senhor não é quem tira forças. Você não pode dizer que quando você está com o Senhor, ou porque você vive a vida que Ele tem para você, você ficou fraco. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que Ele não tira a força, Ele dá força, Ele dá a força. Ele diz, aquele que está cansado, eu posso fortalecê-lo. E aquele que já se sente sem vigor algum, eu posso multiplicar as forças nele. Então o texto está dizendo que não importa como você está, se sentindo fraco ou fraco de verdade. A Bíblia diz que independente de onde você está, nele você pode ser fortalecido ou ter a força multiplicada. Mas é tão interessante pensar assim, e pensarmos mesmo como algo sobrenatural, porque o texto diz que uma vez que eu sou fortalecido pelo Senhor, olha que coisa, a Bíblia diz, como que eu posso correr e não me cansar? Como que eu posso caminhar e não me fadigar? Então ele está falando de uma força que não é uma força natural. Ele não está falando de uma coisa onde você busca, queridos. Eu sei que se você for para a academia e treinar, você pode parecer alguém musculoso. Um músculo que todos têm, porque você desenvolveu, todos verão. E é interessante pensar como quem desenvolve gosta de mostrar que desenvolveu. Não por nada, tranquilo. Não, pastorzão, eu estou treinando, é para isso mesmo, dá uma olhada aqui. Está tranquilo, talvez daqui a pouco eu estou aí. Falei que a hora que eu estiver forte eu vou pregar de regata e vou fazer assim o tempo todo. Vou falar porque Deus é forte. Mas queridos, o texto não está falando de uma força que você adquire naturalmente. Porque você pode ser alguém forte, naturalmente falando. E ser alguém fraco na emoção, ser alguém fraco quando a angústia vier. E o que Deus está deixando muito claro, é que a força para suportar o que nós vamos viver aqui, não é uma força nossa, não é uma força que você busca na sua
na sua intensidade. Não é isso. O texto está dizendo, onde eu busco a minha força? No Senhor, porque o Senhor me dá força, o Senhor multiplica a força, a ponto de eu caminhar, de eu correr, e não me cansar, não me fadigar. Agora eu preciso estar nele e receber dele. Efésios 6:10 diz na versão NVI, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O texto está dizendo, Deus tem força, Deus é poderoso, e você pode receber dele o poder e a força que precisa. Eu gosto demais de um texto, querido, e quem está nessa igreja há um tempo sabe que eu gosto desse texto. Eu já falei ele várias vezes, e fiquei muito feliz quando Deus me botou esse tema, porque eu disse, dá para falar do texto. Mas a Bíblia diz que Davi, em 1 Samuel, no capítulo 30, a Bíblia vai contar a história que Davi está voltando para sua casa, depois de ter passado pela guerra, ter vivido muitas coisas. Ele volta para a casa dele com 600 soldados. E a Bíblia diz que com 600 soldados ele volta para a casa dele. E querido, eu não sei se você já fez uma viagem longa, se você já passou por coisas que tudo que você quer é chegar na sua casa. Há quem diga assim, você já viu, você pode ir para um hotel muito chique, você pode viajar. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele disse, pastorzão, eu fiquei 28 dias viajando pela Europa. Eu disse, credo, que horrível. Brinks. Mas ele falou assim, pastor, quando eu cheguei em casa, que delícia. Está comigo? Então assim, a nossa casa, e a Bíblia diz que Davi volta desse contexto de guerra. Ele volta desse contexto de eu quero a minha casa. E quando ele chega na cidade dele, em Ziklag. Vou falar Ziklag só e depois eu falo a cidade dele, ok? Mas a Bíblia diz que quando ele chega na cidade dele, tudo queimado. Os amalequitas foram até a casa e a cidade deles, levaram as esposas, as crianças, saquearam tudo e queimaram tudo. A Bíblia diz que quando ele e os soldados chegam naquele cenário, todos eles, queridos, nós não estamos falando, calma que agora calma, nós não estamos falando de homens que não são acostumados com coisa bruta. A gente está falando de homem que corta a cabeça, que vê sangue, homem que corta braço. Você está comigo? É guerra, meu amigo. É guerra, ok? A gente pega esses homens de guerra, eles olham para esse cenário e a Bíblia diz que eles choram até perderem suas forças. Você tem noção do que é homem acostumado com coisa feia, não suportar ver um negócio desse? Vocês estão comigo? A Bíblia diz que eles começam a chorar, e a Bíblia deixa muito claro, eu não vou ler para você, depois você pode ler, tá? Do 1 ao 20. A Bíblia diz que eles começam a chorar a ponto de perderem suas forças. Eu acho maravilhoso eles frisarem isso. Poderia ser só um chorinho, choraram. Não, a Bíblia diz não, eles choraram para valer, a ponto de perderem suas forças. Então a Bíblia continua dizendo que os soldados de Davi, homens que lutaram ao lado dele, homens que estavam ali, frente a ele mesmo, matando e morrendo, não sei se você sabe, mas numa guerra você não luta por você luta pelo soldado à sua volta, ao seu lado também. Então você luta pelo o todo. A Bíblia diz que os soldados dele começam a cogitar, apedrejar Davi. Eles começam a cogitar nele, que Davi de alguma forma era culpado pelo que estava acontecendo. E eles começam a cogitar, vamos apedrejar Davi. Como de alguma forma a gente precisa aliviar essa angústia que estamos sentindo. De alguma forma a gente precisa fazer alguma coisa com o que eu estou sentindo. Lembra que eu estou falando? Homens fortes, diante de uma angústia, tiveram uma atitude fraca. Estão comigo? A Bíblia não diz que Davi ficou do canto, olhando, vendo ele chorar, dizendo, olha que povo fraco. A Bíblia diz que Davi também chorou. Só que Davi, em meio ao choro dele, é como se, sabe aquela coisa do desenho que acende uma luz? Ele tem ele tem uma ideia, ele lembra de algo que pode mudar. E a Bíblia diz que então ele pede nesse cenário, é esse o contexto. A Bíblia diz que ele pede
o manto sacerdotal dele. E ele se retira para orar. Querido, a Bíblia diz que aquele homem que estava ali, para ser apedrejado, triste, chorando, desfalecido, ele vai orar. E quando ele está com o Senhor, a Bíblia diz, querido, vai ler a tua Bíblia, porque a Bíblia diz que ele recobra a força de Davi. Ele recobra a força de Davi, e ele diz para Davi: corre, que você alcança os amalequitas e consegue tudo de volta. E sempre que eu penso nesse texto, eu penso que se Davi tivesse chorado mais do que devia, ele tinha perdido recuperar as coisas. Querido, preste atenção, porque Davi tinha motivos para continuar chorando e não querer sair do lugar. Eu não tenho forças para sair daqui, me deixa, me larga. Eu quero ter o meu momento sozinho. Queridos, Davi entendia que aquele lugar de lamento não ia trazer para ele o que ele precisava. E ele se lembra, ele se recorda, e ele vai para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus dá a ideia. Dá isso? Então ele volta, porque alguém fortalecido pelo Senhor tem força para levantar outros? Tá bem. Ficou aí para você aí. A Bíblia diz que Davi volta, e ele volta, os 600 homens que até agora choravam, queriam apedrejar Davi, se fortalecem e diz: vamos pegar eles. É maravilhoso pensar que 600 homens, eles saem então de Ziclag para encontrar com os amalequitas. E se você conhece a história, você vai ver, e aqui, queridos, a gente tem daria uma mensagem em cima desse texto só, mas a Bíblia diz que desses 600 homens, 200 estão cansados demais para continuar. E a Bíblia diz que eles ficam do lado de cá do rio, cuidando das bagagens. Enquanto 400 atravessam o rio, a Bíblia diz que eles pegam os amalequitas, matam os amalequitas, pegam tudo que era deles, mais o que os amalequitas tinham roubado de outro povo, recupera a esposa, os filhos e volta para casa, todo mundo feliz. E é nesse cenário, a Bíblia é maravilhosa, porque ela não conta só os feitos de grandes pessoas. Nesse cenário, a Bíblia diz que Davi ganha tudo, todos os despojos. Ele volta, e os 400 que lutaram disseram assim: Davi, vem cá, deixa eu falar um negócio para você aqui, vem cá. Davi, rapidão, não é justo a gente dividir tudo que a gente conquistou aqui com os 200 que não vieram. Aí você acha que Davi fez: rapaz, eu não tinha pensado nisso. A gente que lutou, a gente que sofreu o problema, a gente que fez. Davi vira para ele e diz assim: se a gente tivesse trazido as nossas bagagens, a gente talvez não teria vivido o que viveu. Então todo mundo vai partilhar igual. E é maravilhoso pensar que Davi naquele dia promulgou uma lei. E ele disse: a partir de hoje a divisão é por todos. Você está aqui? Mas preste atenção, porque você pode chorar, você tem o direito de chorar, Deus está te olhando chorar. Agora sim, o teu choro não está mudando o que Deus está fazendo. Querido, talvez você aprendeu, a gente fala de maneira bonitinha, porque Deus recolhe cada uma das tuas lágrimas. Porque Deus se compadece do seu choro. Querido, Deus vê que você está chorando, Ele vê a tua angústia, mas Ele entende que nele existe força para você não continuar nesse lugar. Então não é que Deus está sendo indiferente à angústia que você pode passar ou estar vivendo. A grande questão é que Ele olha para a angústia e diz: mas por quê que Ele não vem até mim e recebe de mim o que Ele precisa para passar dessa bagaceira? Você está aqui? Você consegue entender? Porque o dia vai bater, querido. Eu lembro uma vez, eu estava no culto, lá no segundo prédio, uma mulher me procurou no final do culto, primeira vez que a família entrou naquele lugar. E a hora que acabou o culto, a família fez uma volta em mim, nunca tinha visto ele na vida. E eles falaram: nós somos de uma outra igreja, não quisemos apresentar o problema para o nosso pastor, a gente veio aqui e quer passar para você. E blum, jogou em cima de mim. E o que me veio foi exatamente esse texto. Eu digo: você tem duas opções. E foi duro que eu falei para ela. Porque ela de fato me passou uma coisa
desastrosa. Eu digo que você tem duas opções: voltar para a tua casa e ficar chorando o que aconteceu, lamentando, e aí eu posso te dar 1000 outros motivos para você ir alimentando e não sair desse buraco. Ou você se voltar para o Senhor e recobrar nele a força. A mulher olhou para mim, a família que estava perto olhou, mas eles receberam aquela palavra. Encontrei com eles 15 dias depois, sorriso de orelha a orelha. Eu disse: e aí, pastor, obrigado, foi a melhor coisa que o senhor falou para nós. Porque, querido, de verdade, você vai entender pela palavra de Deus que o teu ombro, ele é importante. Talvez você precise deixar as pessoas dizer: chora. Mas gente para emprestar o ombro tem aos montes. Porque é mais fácil chorar com os que choram. É mais difícil se alegrar com os que se alegram. Já pensou se eu chego aqui: pessoal, eu preciso muito compartilhar com vocês. Eu ganhei um carro novo. E junto com o carro, eu não sei o que aconteceu, mas tinha na carretinha um jet ski. Pessoal, assim, eu não quero que vocês fiquem pensando diferente, mas veio a chave de uma lancha. E eu achei estranho, porque estava a escritura de uma casa na marina. Por que foi diminuindo? A gente vai celebrando, calma aí, pastor, peraí. Aí já, mas certeza que ele vai vender o jet e dar aos pobres. Certeza. Mas a palavra diz que no Senhor você recobra a sua força. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 8, diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele estava falando do espinho na carne. Sabia que o espinho na carne, a gente pode ver claramente que era uma angústia sobre a vida de Paulo? Você não vai ver Paulo reclamando de outras coisas, querido. Você não vai ver Paulo. Paulo passou por uns negócios aqui que eu e você que estamos de fora dizer: ô Paulo, aqui você podia dar uma reclamada. Mas a gente olha e diz: cara, que cara forte. Forte. Mas a Bíblia diz que por 3 vezes ele procurou o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou angustiado com esse negócio. Senhor, esse negócio está pesado para mim. Você vai ver dizendo: ô Paulo, tão forte. Não, cara, eu entendo, mas você tem um histórico de força, né, Paulo? Você tem toda uma caminhada comigo aqui, né? Você não vai ver Deus falando isso não, meu querido. Aqui. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas Ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não vai ver Deus falando assim: Paulo, poxa vida, Paulo, deixa, eu vou mandar um raio e esse espinho na carne eu vou resolver. Deus diz: não, meu amigo, existe em mim força suficiente para segurar esse BO aí. Eu não sei que criação você teve, querido, de talvez, assim, ser a vítima de tudo que acontece, estar sempre nesse cenário onde precisam fazer por mim. Mas você vê alguém que tinha um histórico de força, e quando ele podia, você podia de repente nessa coisa do vitimismo, Senhor, mas olha a vida dele, por 3 vezes ele foi reclamar de uma situação. Pois é, pode parecer Deus indiferente ao que estava acontecendo com Paulo. Mas lembra do que eu te falei? Deus olha para você e diz: não, eu vejo o problema que você está passando, você precisa ver que eu sou a solução. E foi exatamente o que Deus fez com Paulo. Ele diz: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, para de olhar para isso. Paulo, olha para a minha graça. Paulo, para de olhar para isso. Entenda que em mim existe força. Porque o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí o apóstolo Paulo pega isso. Ele diz: opa, peraí então, acho que eu peguei essa chave. Ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ei, não fui eu que inventei isso não. O apóstolo Paulo apresentou para o Senhor: Senhor, dá uma olhada, olha o tamanho dessa angústia. Deus olha e diz: eu consigo te dar uma dica. E eu digo a você: a minha graça te basta. Aí o apóstolo Paulo pega aquilo e diz: uau, é verdade,
Eu estou reclamando de um negócio que nem precisava, porque a tua graça me assiste. Mas ele pega aquilo e diz, não, peraí, então agora eu vou entender, porque a graça me cobre nos injúrios, nas perseguições, e ele começa a dizer, é isso, em tudo que eu for passar, a graça vai assistindo, em tudo que eu for viver, a tua graça me assiste, em tudo que eu for passar, a tua graça me assiste. E ele continua dizendo, e no final ele diz, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Querido, não é o apóstolo Paulo dizendo, eu entendi, sou o vermezinho de Jacó, e porque eu entendo que eu sou nada, o Senhor é tudo em mim. Não, não é isso, não é isso, é o Senhor dizendo, e ele ficando bem consciente, quando eu penso que essas coisas que vêm sobre mim, vêm para me fraquejar, para me deixar fraco, eu entendo que aquilo que vem para me deixar fraco, me torna mais forte, porque eu estou consciente da tua graça. Salmo 28, 7 diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e nele recebo ajuda. Meu auxílio exulta de alegria, e o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. O povo do Velho Testamento entendia que Deus era a força deles. Não é isso que diz o texto em Daniel? O texto em Daniel diz que o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas, maravilhas. Por que a gente está olhando para uma situaçãozinha e está se achando que não é capaz de fazer? Qual o tamanho do conhecimento que você tem do teu Deus, que é grande, forte, poderoso? Vocês estão aqui ainda? Amém. O apóstolo Paulo continua em Filipenses, não digo isso porque tenho, por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, sei a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, eu entendi, não se trata da angústia que possa vir sobre mim, não se trata da necessidade que possa vir sobre mim, não se trata daquilo que eu vou vivendo, porque eu entendi que nele eu sou forte. Eu entendi que a minha força vem dele. Pastor, eu acho que você já leu muito versículo, muita história, já deu, eu já entendi de força. Já? E se amanhã? Quem abre a porta, é fraco ou forte? Aleluia. 2 Timóteo ainda hoje falava sobre isso. 2 Timóteo 4,16 diz, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me dar apoio. O apóstolo Paulo falando sobre isso, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. É maravilhoso pensar, querido, que eu e você não estamos apoiados em ninguém para ser fortalecido por Ele. Mas sabia que a Bíblia não exclui que você precisa das pessoas? Você está aqui? Eu fiquei pensando com os dias de hoje, se a gente de repente tem esse entendimento mesmo, que a nossa força vem do Senhor. Então vamos trazer para um cenário prático. O povo está guerreando, lá embaixo Josué com todo o exército, e aqui em cima Moisés, com as mãos erguidas. Conhece esse texto? 3 pessoas. Está na Bíblia. Lá na sua Bíblia. Aquela que você comprou, nova. A Bíblia diz que Moisés está aqui. Aí eu fico imaginando, se fosse talvez nos dias de hoje, Arão e Hur, Moisés aqui cansando, eles iam olhar e dizer, ei Moisés, Deus é sua força, rapaz. Bora! Está aqui? Você consegue entender que às vezes o que você precisa não é dizer para o outro seja forte? Talvez o que você precisa vir é ajudar ele? Porque talvez você saia desse lugar dizendo assim, tá vendo? Eu não tenho que ajudar ninguém, a força dele vem do Senhor. Mas você vai ver que como família de Deus, como filhos que somos,
como corpo dele, a gente precisa se ajudar. Talvez diminua um pouco o amém, não tem problema não. Mas olha que interessante. Isaías 41:6, na versão NVI, diz assim: cada um ajuda o outro e diz ao seu companheiro, seja forte. A Bíblia não diz, chega no seu companheiro e diz, seja forte. A Bíblia diz, cada um ajuda. Cada um ajuda. Então, enquanto a gente se ajuda, eu posso dizer ao outro, ei, vamos ser forte, seja forte. As pessoas não precisam de você apontando para elas, dizendo assim, ei, você é forte, seja forte. Se Arão e Ur tivessem olhado para Moisés dizendo, vamos lá Moisés, a sua força vem do Senhor, o povo tinha prevalecido, tinha sido derrotado. Pastor, você está atribuindo aquela guerra total às pessoas segurarem o braço? O que acontecia quando caía o braço dele? Você está aqui? Como que eles sabiam que eles estavam perdendo quando o braço caía? É porque eles tomavam um tapa na orelha? No meio da guerra, baixou o braço, tapa na orelha, levanta, levanta, levanta. Meu amigo, perdeu porque alguém morreu. Braço levantado, estamos ganhando. Baixou o braço, morreu fulano. Sobe, 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 sobe. A gente fica pensando assim, mas está na Bíblia. Aí a Bíblia, eles entenderam isso. Aí eu fico te perguntando, se durante todo esse culto eu ficasse com a mão levantada, e um de cada lado aqui, você acha que quem está segurando o meu braço não está cansando também? Vocês estão aqui? Sim. Acorda, quem está com sono levanta, dá um glória, não tem problema. Não cansa quem está segurando também? Sim. Pois é, a gente acha que talvez ajudar ao outro entender a força que precisa ter no Senhor, não vai exigir de nós. Gálatas 6:2 diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eclesiastes, esse aqui é muito pesado, deixa, vocês não estão prontos para essa conversa. Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos, e não agradar a nós mesmos. Não é a Bíblia dizendo, você que é forte, olhe para quem é fraco e diz, nossa, como é fraquinho. Isso não é evangelho. Não é você que talvez durante a angústia, bateu a angústia e você foi forte. E você diz, we are the champion. Sabe aquela coisa assim? Eu venci, pastor. Eu me mostrei forte. Aí você olha para alguém que passa por uma situação e diz, nossa, em compensação, fulaninho. Precisava ler mais a Bíblia, irmã. A Bíblia não diz que esse é o seu papel. A Bíblia diz que você que foi forte, vai até quem talvez é um pouco mais fraco e ajuda essa pessoa. Ei, é assim, ó. Vamos lá, a gente te ajuda. Esses dias eu vi alguém numa corrida que estava correndo e ele já não tinha mais forças. Estava muito perto da chegada. E então um outro corredor pegou aquele que estava ali e disse, vamos, eu te ajudo aí. Ah, mas ele perdeu a posição dele. Mas ele entendeu que o que ele estava fazendo era nobre. O outro ia ganhar o primeiro lugar. Tudo que ele queria era fortalecer. E eles foram devagarzinho. E aí cruzou e todo mundo viu aquilo. Não é sobre vencer, querido. É sobre quem vai com você. É sobre quem vive com você. Não é sobre ser forte, chegar no topo e falar, ah, sério? Fracote, ninguém chegou. Não, não tem graça isso não. O evangelho não é chegar sozinho. O evangelho é chegar a todo mundo. Você está recebendo alguma coisa? Então ele está nesse lugar, querido. A Bíblia diz que é um fortalecendo o outro, é um fazendo pelo outro. Não sei se você já brincou assim, mas se você
A força, quando você fala de guerra, ou até mesmo o slogan dos Espartas, que foi um povo que lutou e teve muitas vitórias, mas o lema deles era o soldado sempre vai proteger o soldado ao lado. Então nem existia esse interesse de proteger a tua vida. Ele diz, protege o soldado ao lado, que o do lado vai proteger você, e a gente vai se blindar dessa forma. Então talvez o mundo vai pregar uma coisa onde você, para ser forte, precisa pôr a mão no ombro do outro e falar, não, peraí, eu preciso ir. O Evangelho não é isso, querido. O Evangelho não é isso. O Evangelho diz que se você quer ser o maior, sirva, seja o menor. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Totalmente. O Evangelho é a contramão do que o mundo está pregando. Então não é sobre ter força e olhar para quem é fraco na tua visão e dizer, não, mas uma vez que eu entendi que nele eu tenho força, eu posso ajudar outros a estar nesse lugar e viver o que eu vivo. Você está aqui? Talvez você olhe para uma pessoa que está passando por algo e você diz, poxa querido, vai para casa, vai orar, põe uma música, faz um devocional. Talvez essa pessoa sabe que precisa fazer isso, mas ela não consegue. Ela não tem força suficiente. Aí sabe o que você precisa fazer? Vai um dia para lá. Vai um dia para lá e diz, ei, eu vim aqui com você e não é para a gente ficar conversando não. É para quê? Aí você vai botar a musiquinha lá e diz, bora, eu vou adorar com você, eu vou orar com você, a gente vai para esse lugar. Se você não está conseguindo sozinha ir para o Senhor e receber do Senhor a força, eu te ajudo, porque eu conheço esse caminho, bora. Você está aqui? Agora, talvez você ouve um culto como esse, e se você tem um lugar, ou nessa posição de vítima, querido, preste atenção, porque aquilo que nós estamos falando não é para você estar numa posição onde você está vendo, fulaninha devia ter vindo na minha casa orar comigo, não é isso. O Evangelho não é sobre você sair daqui culpando quem não fez, é pôr um espelho e dizer, eu não fiz por ninguém. Porque uma ministração onde Deus pode estar falando com você, para que você seja a solução de alguém, você pode sair daqui totalmente carnal, guardando mágoa de alguém porque não fez o que na tua cabeça tinha que ter feito. O Evangelho não é isso. Então, queridinho, queridinha, se você entende que alguém poderia ter feito por você, guarda o teu coração e continua nesse lugar, porque daqui a pouco Deus levanta um filho mais obediente, um filho mais sensível, e a coisa vai acontecer. Está acabando o meu tempo. Quem que é o pastor? Glória a Deus. Essas coisas que chateia, você percebe? É recém-chegado na igreja, gente, mas já está... Estou brincando, cara. Eu estou brincando. Não, sim. Tá vendo? Nem tudo é sobre você, Daniel. Existe mais gente nessa igreja. Amém. Você entendeu alguma coisa? Queridos, eu não estou profetizando que vai ter um dia da angústia não, mas a Bíblia diz que o dia vai ter. Aí é maravilhoso pensar porque a Bíblia diz assim, no mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é maravilhoso pensar que Neemias estava reconstruindo os muros da cidade, e então ele constrói com uma mão e segura o armamento com a outra, porque eles estavam ainda naquela peleja. Mas então ele faz uma afirmação que é extraordinária. Ele diz, porque a alegria... Como que é o texto? Vocês lembram? 3 que leem a Bíblia. A Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa... Sabe o que eu entendo também? Alguém alegre é alguém forte. Alguém forte é alguém alegre. Qual que é a característica então de alguém quando a angústia bate? Qual que é a característica de alguém que abriu essa porta? É alguém com músculos fortes ou alguém que abre rindo? Hã? Não é alguém que abre rindo? Porque alguém cheio da força do Senhor não é alguém alegre?
Porque eu sou cheio da força, eu sou alegre, porque eu sou alegre, eu sou cheio da força. É quase que uma coisa recarregando outra. É um sistema autossustentável, querido. Você vai rindo e sendo fortalecido, fortalecido, você vai rindo, fortalecido. É por isso que tudo que a angústia faz no dia que chega é roubar sua alegria. Ela vai tentar roubar sua alegria. Mas se você é alguém forte, a alegria não vai embora. Pegou? Então quer saber se você está sendo forte no dia da angústia? Olha no espelho, vê se tem sorrisinho no rosto. Pastor, mas assim, e aí a gente chegou onde a gente tinha que chegar. Pastor, é que não tem ânimo, não tem como eu rir no dia da angústia. Ah, então você detectou que a força não é suficiente. Lembra que eu falei? Quando a angústia bate, se você é fraco, é porque a tua força é pequena? Se a minha força é grande, querido, a revelação da minha força grande é a minha alegria. Então, quando a angústia vem, se eu estou forte, o que não saiu de mim foi a alegria. Então não é a notícia ruim chegar, você chora, você lamenta e diz, não, mas eu estou forte. Não. É a notícia ruim chegar e você, mas o meu Deus é quem cuida de mim, o meu Deus é quem vai à minha frente, o meu Deus, eu não estou desamparado, eu não estou sozinho, Ele está comigo, e onde quer que eu esteja, Ele está junto. Aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas peraí, era para ele estar chorando, era para ele estar lamentando, era para ele estar reclamando. Aí quando você ri, ao invés de chorar, as pessoas dizem, nossa, mas da onde que vem essa força? Da onde que vem essa força onde o que aconteceu não abalou? Acabei. Era isso, eu tinha que chegar aqui nesse negócio da alegria. Acabei. Fechei aqui, o que Deus queria era isso. Entendeu? Então assim, talvez rir no culto é um bom lugar para você ir treinando. Mas se você não ri no trabalho, você não entendeu ainda. Se você não ri em casa, você não entendeu ainda. Ei, rir e correr aqui é o lugar, você está sendo aperfeiçoado. Mas você está sendo aperfeiçoado para ser lá fora o que você é aqui. Mas você também é aqui o que você é lá fora. Você entendeu o que eu falei do ciclo? Eu estava com a musiquinha do Gabriel, a gente nem vai cantar ela provavelmente, mas a musiquinha dizia assim, eu tenho a alegria que vem do céu, e o inferno inteiro não pode roubar de mim. Deus colocou dentro do meu coração, e essa alegria ninguém tira não. Você entendeu isso? Sim, queridos, a alegria que eu e você carregamos foi Deus quem nos deu. E tudo aquilo que o diabo vai fazendo ao longo da nossa caminhada é para roubar isso. Você pode achar muito louco o que eu vou te falar agora. Mas eu já fui usado por Deus em algumas situações para ajudar pessoas que estavam fracas a se fortalecerem. Sabe como eu fiz isso? Rindo com elas. Pastor, como assim? Assim. De eu chegar para ela e dizer, ei, vamos rir. E a pessoa sem vontade nenhuma dizer, pastor. Eu dizia, não, bora, eu começo. Até porque eu já estou mais forte nisso. Eu não sei quantos de vocês ouviram toda terça, mas o presidente do nosso ministério contou o testemunho de quando ele bateu o carro nos Estados Unidos. Vocês perceberam qual foi o conselho do pastor Bud para ele, o fundador do nosso ministério? Ele dizia, rapaz, você bateu o carro, você está triste, mas se eu posso te dar um conselho, vai tomar banho e ri lá no banho. Vai se alegrar no banho, vai lá rir, vai rir. Você consegue entender quão bíblico ele foi com esse conselho?
Porque ele diz, enquanto você ri, você vai sendo fortalecido nele. Amém. Você pode ficar de pé? Você entendeu essa palavra? Você pode dar um glória a Deus? Você percebe quão leve pode ficar se você ajudar a pessoa que está do teu lado? E você percebe como nós, quando somos fortalecidos por Ele, temos forças para poder ser esse suporte para outros? Então, se você, pelo que eu entendo, se você entendeu que a sua força vem dEle, você também entendeu que pode ajudar outros a compreenderem isso. E até que eles entendam, você vai ajudar ali, e sendo a força deles. Lembra? 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 Pastor, o que a gente faz agora? Eu não sei. Se você está passando pelo que você está passando, eu não sei. Mas lembra que eu falei, você não precisa esperar a angústia para rir? Você pode amolar o seu facão hoje, mesmo que tudo esteja bem? Amola o seu machado, mesmo que hoje tudo esteja bem. Você não vai ser cheio da força quando vier a angústia. Você é cheio da força hoje. Peraí, não vamos cantar nada ainda não. Mas assim, queridos, eu quero que você entenda. Na tua casa talvez não vai ter a musiquinha, bora. Você está no lugar onde tem que acontecer, bora. É nesse lugar que nós somos aperfeiçoados. É nesse lugar que nós somos aperfeiçoados. Ei, o cenário vai querer te jogar para baixo. Ei, a unção quer te ajudar. É nesse lugar que existe maior facilidade da gente viver aquilo que Deus está ministrando. E Ele quer confirmar a palavra dEle. Quer ver? Segura a música. Segura a música. Segura a música. Pode segurar tudo. Na tua casa você vai ter que partir do seco. Vai estar assim, vai estar assim. Até porque quando você está diante de um cenário de angústia, não tem coisa favorável. Ah, você precisa entender. Você precisa entender, você precisa entender. Bora, nesse lugar existe uma atmosfera que está te ajudando muito. Eu percebo uma nota no meu espírito. Existem famílias que precisam rir juntas. E eu não estou falando só aqui não, eu estou falando de chegar em casa. Porque até mesmo a casa já foi cenário de coisas que vocês não queriam viver. Mas vocês precisam mostrar na casa de vocês quem é que manda. E não é vocês não, eu estou falando dele.
O diabo está tentando tirar a paz e a alegria do teu lar. E você precisa mostrar para você e para todo mundo quem é que manda. A palavra final é a dele. E é por isso que você se alegra. É por isso que você se alegra. É por isso que você celebra. É por isso que você faz. Ei, o diabo já mostrou a ceninha dele. O diabo já mostrou o quadrinho dele. E talvez você chorou. Eu quero que você agora, na mesma intensidade, preste atenção. Luz chegou. Luz chegou. Eu quero que com a mesma intensidade que você chorou, você celebre agora. Bora! Para, o diabo riu enquanto na angústia ele tirou a sua alegria. O diabo riu, mas chegou a vez dele, querido. Acabou. Luz chegou. Luz chegou. Luz chegou. Luz chegou. Já não existe mais palavras de lamento, palavras de murmuração, já não existe mais reclamação, não existe mais. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu percebo no meu espírito, talvez até mesmo a tua família hoje, você olha para o teu pai, para a tua mãe, eles não estão no centro da vontade de Deus. Você olha hoje para os teus familiares, eles não estão no centro da vontade de Deus. Isso de alguma forma te angustia, isso de alguma forma te perturba, te traz tristeza. Querido, sabe uma coisa que eu me lembro agora? Quando você vai andar de avião, o comissário vai dizer para você, caso aconteça alguma coisa, as máscaras cairão. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, talvez você ouviu também. Mas ele diz, coloque a máscara em você e depois na tua criança. E você que é pai, quando ouve um negócio desse, ele diz, não, tem alguma coisa errada. Eu primeiro preciso salvar a minha criança. Mas o entendimento é justamente esse, se você não está salvo, bem, você não consegue ajudar ninguém. E o que está acontecendo nesse culto? Talvez você está querendo que a tua família tenha força, mas você não está. Você não está forte o suficiente para ajudá-los. Esse culto para você é esse lugar onde você é cheio da força dele. Troia contra que bola é sempre que brobola rabrans. Sou xende que prepoloro brombros. Oh, rabrabra cambra cando colo e show que prepoloro brombros. Oh. Pastor, por que ri? Porque a alegria é a posição de quem já venceu. O riso é a expressão de alguém que não está angustiado. O riso é a expressão de alguém que sabe o lado que está. E nós somos o lado que já venceu. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Continua todo mundo do jeito que está. Mas eu percebo, tem alguém querendo entregar a vida para Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Cadê você? Pode continuar do jeito que você está, com o olho fechado, fica com suas mãos levantadas, fique tranquilo, fica tranquilo. Bem tranquilo, não perde não, não perde não. Mas se você entrou aqui essa noite, você quer entregar sua vida a Jesus, você precisa ser perdoado por Ele. Você precisa viver o que Deus tem para a tua vida. Você já tentou se alegrar, se divertir de muitas formas, mas você entendeu que no Senhor isso é possível. Cadê você? Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Existe alguém? Aleluia. 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 Deus falou vai